Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós. De volta, estamos de volta para mais uma live do Petit Jornal. Ontem, excepcionalmente, não tivemos, mas hoje estamos aqui de volta para a nossa programação. Então, hoje, segunda-feira, vamos gravar aí o bate-papo número 377. 377. Olá, senhor, como vai? E aí, chefia, beleza? Belos óculos. Belos Obrigado, cara. óculos, Sabia que você ia gostar. deixa você muito intelectual, sabe? Eu sabia. É muito intelectual. Aí, Léo Lindoso comprou um selo, obrigado, Léo. O pessoal começa a apoiar o Petit Jornal nessa live, entendeu? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que número que é hoje, Daniel? Porra, não pra cacete, hein, cara? 377. 377. 377. Estamos aí, ó. Olha Por que aí. a gente não teve live ontem? Explica para as pessoas, Daniel. Eu quero saber. Ontem, vários motivos. Vários Ontem motivos. teve, como é que é o nome? Debate. Temos eventos particulares também. As coisas acontecem, né, Tanguy? É uma vida É, louca, né? é isso. Ó, Erdogan comprou selo, Flávia comprou selo, Obrigado. Dierli, acho que é isso, comprou selo. Ananã. Que mais? Léo Lindoso, é isso. Bia 11.02 comprou selo. Jogo do Vasco. Não, jogo do Vasco foi mais cedo, gente. Já não atrapalhou a live de ontem, não. Eu não tenho nada com isso. O que mais, Daniel? Olha aí, gente. O pessoal tá chegando aí para quebrar o jejum. Quebrou o jejum de quê, cara? Quebrar o jejum? Não sei. Não sei o que é a Bia. O Daniel A Bia concordou. escreveu aqui. Para quebrar o jejum. Isso aqui A que Bia é. escreveu aqui, eu fui no embalo. Alberto Diniz comprou um selo. Entendi. E como é que é? God Good. PRX. God PLX, obrigado. Ô, Tanguy, vai ter então Petit no YouTube na quinta-feira. Tá confirmado, é isso? Tá confirmado. É um programa no YouTube que vai se chamar Petit Jornal no YouTube. Coisa boa, A entendi. gente fez um Que horas, brainstorm aqui de, que horas de, vai de ser isso? 21 horas, 21 é isso? horas. 21 horas. 21 horas. Coisa boa. Uma hora, ó, Atelier Maileré, porra, Lenerizo, porra, difícil nomes, hein, Daniel? Ó, Ótimo curso sobre África. Pô, gostando do curso sobre África aí. curso de África tá muito legal, gente. Muito legal. E obrigado a todos que estão nos prestigiando, Tanguy. Padre Marcos comprou um selo. Muito obrigado, Padre Marcos. Mariana Vecchio. Marina Vecchio, Marina Daniel. Vecchio. Marina Marina Vecchio. Vecchio. Obrigado, É, Marina. agora sim, Mariana Gentil comprou selo também. Marina Vecchio comprou selo. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. 207 pessoas, Daniel. Ó, não pode nem enrolar muito, não, porque senão o pessoal começa a ficar impaciente. Fizemos um brainstorm, não foi, Daniel? Um brainstorm Foi. seríssimo sobre o Longo. nome, Longo. longuíssimo. Né? Foi Longuíssimo. alugado um espaço para esse brainstorming, para toda a É, equipe. toda a Sabe equipe aquela do Petit coisa? Jornal, é Coffee isso. break, A manhã dinâmica de inteira, uma grupo. tarde inteira conversando como é que vai ser o Dinâmica de nome. grupo. É isso. É isso. E Petit no aí YouTube. chegou Petit no YouTube, que porra, aí vai ser um negócio. Então, quinta-feira, 21 horas. Esse, Daniel? 21 horas, é isso. Quinta-feira, 21 horas. Quinta-feira, Quinta-feira, 21 21 horas. horas. Petit no YouTube, lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Aliás, o pessoal que está nos assistindo no YouTube agora já sabe que, porra, É é só só ficar. aparecer. É só É ficar. só ficar. Só ficar às Isso. 21 horas. É isso. Todo mundo no TikTok, você no YouTube. Não, a gente não tem idade para TikTok, não. Já tentamos, não O rolou. Petit Jornal tem uma conta no TikTok. Ela é pouco abastecida? É. Porque a gente não consegue Não, entender muito bem como não é isso. funciona. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente estava abastecendo até o dia 24 de fevereiro. Ah, é Daniel falou assim: verdade. teve que fazer não sei o que no TikTok. Aí fizemos lá, Daniel fez um vídeo. Aí cansou, tá falando, muito jovem, muita informação. Pô, mas dá muito trabalho, Tanguy, editar É. vídeo pra botar no Aí TikTok. eu tava Trabalho. fazendo, uma vez por semana eu fazia um videozinho lá. Mas aí, Daniel, veio guerra, live todo dia. Falei, meu amigo, não tenho a condição de produzir mais conteúdo. É Aí isso. desistimos. É isso. Desistimos e é isso. Boa. 243 pessoas. Vamos começar, cara? O que você acha? Vamos começar, vamos Então começar. vai. Peraí. Ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo, professor. Vamos embora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 377. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 5 minutos da segunda-feira,
17 de outubro de 2022. Excepcionalmente, não tivemos episódio ontem. Domingo à noite, tivemos ali o debate presidencial, sem dúvida alguma, muitas atenções concentradas para esse importante momento da dinâmica política brasileira. Mas informo, Tanguy, que teremos Petit no YouTube, a live do Petit Jornal na próxima quinta-feira, às 21 horas. Não será no Instagram, será no YouTube. Tudo indica que a partir de agora, às quintas-feiras, o Petit Jornal terá lives não no Instagram, mas no YouTube. Está todo mundo convidado a participar, convidado a curtir também o canal do YouTube do Petit Jornal, Tanguy. Tem gente que não curtiu ainda o canal do YouTube do Petit Jornal. Impressionante Absurdo, isso. absurdo. Essa altura do Absurdo. campeonato. Essa Mas altura do enfim, campeonato. Tanguy, hoje tivemos aí eventos importantes, principalmente em China. Falaremos bastante sobre China. Começou lá o evento para coroar. Eu não sabia que a China era uma monarquia, rapaz, mas parece que está virando uma monarquia. É isso, Tanguy? Mas coroar é por sua conta, né? Ninguém tá falando de coroar ninguém. Ah, Fala a não, é? verdade. Não, não. É o terceiro mandato, Daniel. Mas, Daniel, ali do lado, cara, o Putin, eu já perdi a conta de quantos mandatos ele tem. Ninguém tá chamando de rei, cara. É presidencialismo, uma porra, com longo prazo, entendeu? Entendi. Então é isso. Então, Daniel, boa noite. Como vai você? Tudo bem, cara? Você está bem? Você está bem nessa noite? Muito bem. Satisfação revelo. Satisfação toda minha. Então vamos lá, Daniel, para o bate-papo 377. E como você falou, né, hoje a gente tem que falar bastante sobre China, porque começou, né, nesse domingo, né, começou. Hoje é que dia, Daniel? É segunda-feira. Começou ontem, nesse domingo, o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que deve reeleger, né, Daniel? É o final de uma semana. Esse congresso dura uma semana. É um congresso que acontece a cada 5 anos, viu, Daniel? E aí, Precisa de uma semana para reeleger o Xi Jinping, é isso. Daniel. Precisa deliberar muita coisa para reeleger o Xi Jinping. Ninguém sabe que o Não, Xi Daniel. Jinping vai ser reeleito, é isso. Ai, é porque o Daniel, gente, só falar com os ouvintes, o Daniel às vezes tem umas ignorâncias, tá? Precisa de uma semana. O Daniel tá tratando sobre os assuntos do país como um todo, aí todo mundo tem que discursar, tem que o MDB da China falar, tem que pedir, Mas não é porra, partido único, cargo. Tanguy. Agora tem MDB na Daniel. China. Tem, Daniel. Aí, então, uma semana de diálogo, né? Uma semana de discurso e tal. São 2.300 membros, Daniel. Porra, é gente pra cacete pra discursar lá, cara. E o Xi Jinping já fez o discurso dele, falou ao longo de 1h45 no domingo. Só para deixar claro, isso é mais ou menos de metade do que ele falou da outra vez, né, no outro congresso do qual ele participou, né, em 2017. Falou muito pouco sobre economia, viu, Daniel? Me parece que porque talvez as notícias não sejam lá as melhores, né? Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora, reafirmou alguns pontos importantes, Daniel. Falou mais uma vez sobre a Covid-0, né? Então, defendeu a Covid-0. Só para lembrar, só para deixar claro, as medidas da Covid-0 são criticadas até pela OMS, né? A própria OMS já falou que, olha, Covid-0 está pegando um pouco pesado demais, enfim, há outras consequências e tudo, mas ele defendeu que é importante, tem que ser mantido, não tem jeito. Prometeu, Daniel, adotar, porra, nunca imaginei que eu veria a China falando sobre isso, adotar medidas para ampliar a taxa de natalidade. A taxa de natalidade segue em declínio, Daniel. Só para lembrar, a China teve, desde a década de 70, a chamada política do filho único, né? Então as pessoas eram proibidas de ter mais de um filho. Em 2016, houve uma flexibilização, então já pode agora ter 2 filhos, em alguns casos pode até ter 3 filhos ou mais e tal. Só que a taxa de natalidade não cresce, Daniel, continua em declínio. A taxa de natalidade chinesa, nesse momento, está em níveis parecidos com os da década de 60. Então ele prometeu também algumas medidas exatamente no sentido de ampliar, né, a taxa de natalidade chinesa. Não sei exatamente como que ele vai fazer isso, mas provavelmente algum pacote de incentivos a famílias que tenham mais filhos. Não mencionou diretamente, mas pelo menos nominalmente, a guerra da Ucrânia. Isso foi uma coisa que não apareceu no discurso dele, mas reiterou sim a posição chinesa diante de Taiwan. Mas disse que, veja bem, né, o recado que ele está dando, um recado mais agressivo e tal, é para os separatistas. E aí ele fez a separação muito bem, viu, Daniel? De um lado tem os separatistas, a galera que quer separar da gente, mas ele deu um recado também muito amistoso, aliás, para os compatriotas chineses de Taiwan em geral. Então colocou isso com a prioridade do novo governo, né? Já falando, já pedindo, né, o novo mandato. Como eu falei, ao final da semana a gente vai ter a definição, então é certo, né, Daniel, que ele vai ser reeleito para mais um mandato e tal, mas que disse que essa vai ser uma prioridade para o novo governo dele,
mas deixando bastante claro que uma coisa são os separatistas e a outra coisa são os compatriotas chineses, os chineses que, por acaso, vivem em Taiwan, Daniel. Agora, eu queria saber sobre a economia, Daniel. Como é que está a situação econômica? O que você tem para trazer para a gente aí? Pois é, Tanguy, chamou muito a atenção, em primeiro lugar, o fato do Xi Jinping não falar muito sobre economia no seu discurso, e, em segundo lugar, o adiamento na divulgação de uma série de dados econômicos importantes chineses que estavam previstos para essa semana. O PIB chinês do terceiro trimestre sairia essa semana. A produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego urbano, uma série de dados importantíssimos, balizadores aí de decisões de política econômica, balizadores também de expectativas em relação à economia chinesa, foram adiados. E ficou muito evidente, porque como a China é um país muito disciplinado, digamos assim, na divulgação desses dados, na divulgação desses indicadores, que o adiamento tem uma relação direta com o Congresso do Partido Comunista Chinês e muito provavelmente com o fato desses indicadores não trazerem boas notícias, o que poderia de alguma forma ofuscar, digamos assim, essa celebração, essa recondução do Xi Jinping para um terceiro mandato à frente do país. As decisões econômicas estão muito aceleradas ao longo das últimas semanas. A gente tem aí uma série de pacotes de estímulo que foram implementados. A gente tem uma China com uma retórica cada vez mais intervencionista no que diz respeito à economia, uma China que tem prometido, inclusive, uma certa hostilidade, particularmente em relação aos Estados Unidos e também a algumas outras situações que têm causado embaraço para Pequim, mas o fato é que a economia chinesa tem tido problemas demais. Nos últimos 45 anos, pelo menos 46 anos, desde que o Deng Xiaoping chegou ao poder, a China nunca viveu um momento econômico tão delicado. A gente tem esmiuçado isso no Petit Jornal ao longo de muitos episódios. É desaceleração do crescimento econômico, é lockdown, política realmente de Covid-0, queda na produção industrial, crise no setor imobiliário, desagregação das cadeias globais de valor e uma série de outros elementos que têm aí diminuído as expectativas de crescimento para a China. E o mais recente, sobre o qual a gente também já falou bastante aqui no Petit Jornal, a queda da taxa de natalidade. Quer dizer, na medida em que a China não tem uma taxa de natalidade compatível com a manutenção de um determinado ritmo de crescimento econômico, na medida em que a China apresenta uma tendência de envelhecimento populacional muito acelerada, aliás, a gente esmiuçou isso no petcursos.com.br, no curso sobre a armadilha de Tucídides, mostramos inclusive as projeções em relação à pirâmide etária chinesa, mostrando como isso traz uma série de embaraços para a própria estratégia do país, para o próprio projeto hegemônico da China do ponto de vista econômico. E, claro, que dentro de um momento de celebração, dentro de um momento onde o Xi Jinping está aí no seu auge, não vamos querer, né, dados econômicos que não sejam tão legais, que coloquem água no chope do Xi Jinping. Então, o pessoal jogou para frente, Tanguy. Joga para frente. Depois vocês anunciam esses dados aí, no momento que eu já tiver sido reconduzido ao cargo. Aí vocês podem divulgar esses dados e a gente vê o que nós vamos fazer. Pegaram o cheque e jogaram para frente, né? Pré-datado. Exatamente. Daniel, eu queria voltar a falar sobre Elon Musk, cara. O cara voltou para a cena Musk hoje. tá muito carente, cara. Que cara chato, muito meu Deus carente. do céu. Tá mesmo, não é brincadeira não, tá carente mesmo. Então eu trouxe aqui, Daniel, não foi semana passada, se foi na outra semana, que ele entrou numa, Daniel, de que ia resolver a crise lá entre Taiwan e China. É só deixar para a China. Entrega para a China e, pô, resolve, tá resolvido. E ele tentou recentemente também, Daniel, dizer ali pelo Twitter, fazendo enquete no Twitter, que ele ia resolver a situação entre Ucrânia e Rússia, Daniel. Fala assim, gente, é só fazer um referendo, porra, é direito, né, monitorado pela ONU, e aí, porra, é valendo, hein? Quem perder tem que aceitar e tal, e aí, porra, e a Crimeia tem que ser da Rússia, colocou assim, o que naturalmente abriu uma frente de tensão entre o Elon Musk e o governo do Zelensky, né? O Zelensky não gostou nada dele estar se metendo nessa situação, ainda mais porque, aparentemente, ele estava puxando um pouco mais para o lado do Putin, né? Enfim, dando uma certa brecha ali para a parte da Ucrânia
ficarem de fato para a Rússia. No meio dessas tensões todas, Daniel, o Elon Musk ele disse essa semana agora que colocou no bico do lápis, Daniel, e está gastando muito dinheiro com o tal do Starlink. Ah, Você se meu lembra que Deus. você se lembra quando a guerra começou? Ele começou assim: vou providenciar internet para a Ucrânia toda. Ninguém A pediu. Rússia. Ele que quis oferecer. Não Ele quero quis saber. oferecer. Pois é. Aí agora Aí tá achando caro. Agora descobriu que é caro, porque a guerra tá se alongando. Ah, meu Deus, não imaginei que ia demorar tanto tempo, que eu ia ter que ficar bancando esse troço por tanto tempo. Agora ele tá reclamando, é isso. não, é porque no início da guerra, Daniel, o papo todo era que a Rússia ia tentar desconectar a Ucrânia, né? Tirar a Ucrânia de todas as redes e tal. Ele falou assim: eu tenho a solução, o Starlink e tal. Aí essa semana, Daniel, ele puxou a conta. Falou: porra, esse negócio feio pra cacete. Puxou a caderneta do bolso e falou o seguinte: ó, gastei 80 milhões de dólares só para ativar o Starlink. E gasto agora 20 milhões por mês para manter o Starlink funcionando. Não sei se estou podendo manter. Aí, Daniel, qual era a expectativa dele? O mundo chorar, falar, pelo amor de Deus, Elon Musk, você precisa manter, a paz mundial depende de você, a resistência ucraniana depende de você, o mundo depende de você. E aí, Daniel, veio a resposta do Pentágono. O Pentágono falou assim: não, não tem problema, não. Pode deixar que eu banco aqui, pode deixar que eu pago. E aí, ato contínuo, a União Europeia falou assim: ó, precisando aí do rachuncho, a gente entra também. Quanto é que é? 20 milhões? A gente racha, a gente paga. Aí ele deu uma recuada. Falou: não, é o seguinte, eu vou pagando aqui. Eu vou pagando e, porra, vou vendo. Daniel, claramente querendo palco, claramente querendo que, né, se mostrar imprescindível, mas sabe como é que é o Elon Musk, né? A gente já falou sobre ele aqui várias vezes, que ele volta e aparece nos noticiários internacionais, mas o fato, Daniel, é que tanto o Pentágono, né, enfim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, quanto a União Europeia, deixaram bastante claro que não vai ser por falta de dinheiro do Elon Musk, qualquer coisa assim, que a Ucrânia vai ficar sem internet. Estão dispostos sim a bancar. Lembrando que a internet na Ucrânia é algo vital, é algo estratégico para a resistência, é uma forma que você tem de se comunicar, né? de garantir a comunicação entre os ucranianos, enfim, até para você conseguir uma coordenação com os civis, com o governo, com o exército e tal. Então, aparentemente, Daniel, o tiro do Elon Musk saiu pela culatra. Ele não conseguiu, né, ficar ali como o grande salvador da pátria ucraniana por conta da questão do Starlink, Daniel. Ô, Tanguy, aqui a gente precisa fazer uma correção em relação à figura muito importante dos nossos podcasts nos últimos episódios, que é Liz Truss. A Ah, gente não levou muita fé em Liz Truss desde o início. A gente destacou que ela não ia durar muito no cargo, que alguns poucos meses ela poderia cair, ia ter dificuldade de sustentação, mas nós não estávamos preparados para Liz Truss se inviabilizar no cargo em poucas semanas. é verdade. Em Erramos. poucas semanas ela já se inviabilizou. É um negócio absolutamente inacreditável, Tanguy. Na última sexta-feira, ela demitiu o ministro das Finanças, né? Falou: tem nada a ver com isso, esse pacote que deu ruim aí, não fui eu. Não fui eu, foi o ministro das Finanças aí, o rapaz muito incompetente, não falou Horrível, comigo, horrível. horrível ele, traz outro. Aí já entrou outro ministro das Finanças, o novo ministro se chama Jeremy Hunt, e anunciou nessa segunda-feira que estão removidas quase todas as medidas fiscais que foram prometidas pela Liz Truss naquele pacote há poucas semanas. E tem mais. Ele vai apresentar suas propostas, as propostas do novo ministro das Finanças, num plano econômico que virá dia 31 de outubro. Rapaz, eu ouço o plano econômico, eu lembro o Brasil da década de 80. Eu estou achando que tem um clima de década de 80, de Brasil da década de 80 no Reino Unido. O Reino Unido está doido para se tornar um país caótico, Tanguy, do ponto de vista econômico. E o fato é que, claro, aquele pacote, como nós dissemos desde o início, ele não tem pé na cabeça, ele não se sustenta, são medidas que não têm fonte de financiamento, não está clara realmente a estratégia ou a expectativa em termos de eficácia. E agora, no momento em que a Liz Truss dá esse cavalo de pau, literalmente esses 180 graus, isso demonstra uma enorme fragilidade, porque embora as medidas não tenham entrado ali em efetividade, em efetivo funcionamento prático, a gente está falando de impactos econômicos que aconteceram, porque as expectativas se ajustam. Isso teve impacto sobre o valor da libra, teve impacto sobre o juro pago pelo Tesouro Britânico, teve impacto sobre expectativas de crescimento, expectativas realmente sobre
uma série de elementos importantes da economia britânica. E o ponto fundamental aqui é que a primeira-ministra está pela bola 7, está muito frágil, está por um fio, poucas semanas depois de ter assumido o cargo de primeira-ministra. Nós avisamos, mas realmente a gente não acreditou que ela fosse querer cumprir a nossa profecia aqui de forma tão acelerada. Você viu que o pessoal fez uma live, Daniel, botou lá um alface e a foto dela, e fizeram uma live lá para saber quem é que dura menos, Daniel. Quem é que estraga primeiro, o governo da Liz Truss ou o alface? Sei não, hein, Daniel? Acho que é a briga acirrada. E o alface está resistindo bravamente nessa briga aí. Daniel, eu queria que a gente abrisse aqui 5 segundos de silêncio pela descoberta feita pelos Estados Unidos de que talvez não dê para confiar na Arábia Saudita. Por favor, Não é Daniel. possível, não é possível, não é possível. Não é possível que o United States of America descobriram que Saudi Arabia não é exatamente tão confiável como eles imaginavam. É isso, Daniel. E por que eu estou trazendo essa pauta aqui? Na semana passada, você trouxe a pauta aqui da decisão da OPEP+, que inclui, aliás, a Rússia, de cortar a produção de petróleo, né? O que aumenta o preço do petróleo globalmente, o que é um problema para todo mundo, né? Assim, Zé Biden ficou uma fera. Ficou uma declaração fera. E tudo. Pois é. E aí, qual é a questão? A OPEP, teoricamente, ela toma... Teoricamente não, ela toma decisões por consenso. Ou seja, todo mundo votou a favor. Só que as informações começaram a chegar na Casa Branca, Daniel, dizendo que vários membros da OPEP estavam dispostos a votar contra e que foram coagidos pela Arábia Saudita. A gente sabe como é que a Arábia Saudita é fortíssima dentro da OPEP, então que assim, é razoável imaginar isso. Imagina, país que fala assim, não, eu não vou cortar. A Arábia Saudita fala assim, se você não cortar, a gente vai depois a gente conversa. E, de fato, a Arábia Saudita ela tem muito peso dentro da OPEP. Então, isso está enfurecendo ainda mais o Biden, Daniel, porque, teoricamente, foi um grande aliado dos Estados Unidos, um aliado estratégico dos Estados Unidos, que forçaram a barra para que, sim, o corte acontecesse. E aí, Daniel, começou um papo já nos Estados Unidos de que essa posição da Arábia Saudita trará consequências para a relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Sei lá, viu, Daniel? Pareceu um ai. Pareceu com ai, não gostei. Cara de mamão. Pode ser que pare por aí. Mas, Daniel, a pressão está aumentando, né? Então, a gente teve, por exemplo, um senador do Partido Democrata chamado Bob Menendez, que é presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Ou seja, ele tem um papel importante ali na política externa. Claro que, não é um formulador de política externa, mas uma opinião importante. E que disse que, por exemplo, os Estados Unidos, dar essa posição, uma posição que atinge os Estados Unidos estrategicamente, deveriam congelar toda e qualquer cooperação com a Arábia Saudita, incluindo a venda de armamentos. A Arábia Saudita, Daniel, disse que é uma decisão puramente econômica, ela justificou ali, a decisão da OPEP, puramente econômica e tal, mas a informação que vem é que, olha, não é puramente econômica, não. É uma decisão que, na prática, tem impactos políticos severos e, aparentemente, Daniel, o humor na Casa Branca, o humor em Washington, ele está mudando. A relação do Biden com a Arábia Saudita nunca foi aquela relação maravilhosa que o Trump já teve, que outros presidentes já tiveram, mas, de qualquer maneira, Daniel, me parece que tem mais um degrau, né, que foi subido nesse nível de tensão aí. O Biden, de fato, muito estressado com isso, principalmente por saber que a Arábia Saudita acabou se alinhando a uma posição que é a posição russa, né? Num cenário de guerra da Ucrânia, naturalmente isso não pegou absolutamente nada bem para a relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita, Daniel. Ô, Tanguy, fica aqui o registro de que a inflação na Argentina atingiu no final do mês de setembro 83% ao ano. Claro, a gente está considerando a inflação em 12 meses. E com isso, estamos aí a passos largos para atingir a previsão que havia sido estabelecida de que a Argentina bateria a inflação de 100% até o final de 2022. É algo dramático que o país tem vivido em termos de aceleração da inflação, em termos de escalada inflacionária, e claro que isso, em parte, tem relação com o setor externo e com a crise cambial que o país experimenta. Afinal, a crise cambial faz com que você tenha dificuldade no abastecimento de uma série de produtos. A gente chegou até a usar o exemplo quase caricato das figurinhas,
Mas o fato é que quando você tem escassez de dólares, você tem dificuldade para importar, isso gera escassez de produtos no âmbito doméstico, aumenta custos das empresas que utilizam insumos importados, acaba também restringindo a concorrência e a oferta, porque a entrada de produtos do exterior não entra no mesmo volume, e o país parece que não sabe muito como lidar com essa situação, a não ser abrir novas e novas taxas de câmbio, como a gente tem ilustrado aqui no Petit Jornal. Já foi o dólar Qatar, já foi o dólar Netflix, o dólar Coldplay, e o país cada vez mais cria aí estratégias criativas. Criatividade em economia não costuma acabar bem, Tanguy, quando você não faz o feijão com arroz, quando você tem ideias muito mirabolantes, muito inovadoras, não costuma dar bom, mais ou menos como tem acontecido com a Liz Truss também, que lançou ali mão de um pacote absolutamente inovador, criativo. Isso não costuma ser bom, porque as pessoas têm dificuldade de entender, acaba tendo impacto na atividade econômica, nas expectativas e traz consequências. Agora, Daniel, você fica falando aí, chutando cachorro morto. Fica aí falando da economia argentina, que tá mal, que tá isso, que tá aquilo. Eu quero saber, Daniel, a pessoa que quer planejar o seu futuro. A pessoa está pensando lá na frente, está pensando hoje não, está pensando lá na frente, está pensando em preservar o seu patrimônio, está pensando o que vai fazer da vida dela. E aí ela olha para a economia dos Estados Unidos, Daniel. É momento de se preocupar, Daniel? É momento de investir, aloprar? Ou é melhor chamar quem sabe, Daniel, para tentar resolver a situação? Pô, Tanguy, é momento de chamar quem sabe, porque realmente o nível de imprevisibilidade que a economia americana apresenta nesse momento é impressionante. A Bloomberg, né, acabou divulgando uma pesquisa no dia de hoje, destacando que a chance da economia americana entrar em recessão nos próximos 12 meses agora é de 60%. E é uma probabilidade maior do que do mês anterior, que era de 50%. E a justificativa para isso é a questão da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado isso aqui no Petit Jornal, o juro nos Estados Unidos subiu muito ao longo desse ano de 2022, saiu ali de um intervalo de 0 a 0,25% para algo em torno de 3 a 3,25%. É muito aumento num período relativamente curto, e isso acaba tendo impacto sobre o consumo das famílias, tendo impacto sobre o investimento das empresas, porque o crédito fica mais caro, você cria aí um ambiente de maior desaceleração na atividade econômica, isso vai ter impacto no mercado de trabalho e, claro, sobre os preços de ativos de uma forma geral. A gente está falando de um ambiente onde, muito provavelmente, agora no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, nós teremos um momento mais complicado, mais incerto, mais inseguro, mais imprevisível, por conta dessa calibragem da política monetária por parte dos Estados Unidos, que ainda não está 100% clara e que depende, claro, também da evolução inflacionária no país ao longo das próximas semanas. Por isso, é fundamental que você tenha um auxílio profissional na gestão do seu patrimônio. Afinal, quando a gente acumula um patrimônio ao longo da vida para aposentadoria, para realizar realmente um projeto, um sonho, ou então para deixar para os filhos num momento futuro, você precisa de gente que te ajude na proteção desse patrimônio num momento de tanta turbulência, num momento de tanta imprevisibilidade e de tanta incerteza. E a tendência é que nos próximos meses essa incerteza aumente, Tanguy. E aí, Daniel, é importante contar com quem sabe o que está fazendo. E é por isso que a gente traz a mensagem dos nossos patrocinadores, a Rio Claro Investimentos, Daniel. Aliás, se você acessar lá, rioclaro.com.br/Petit Jornal, tem uma condição especial lá para você. Tem uma galera que vai olhar para o seu caso especificamente, vai olhar para o seu patrimônio, para a sua carteira de investimentos, para o seu perfil e vai fazer algo ajustado às suas necessidades, já sabendo, aliás, mais do que a gente, né, Daniel? Tudo que está acontecendo, mundo afora, oportunidades, problemas, riscos e tal, como a forma, portanto, de você conseguir garantir a proteção do seu patrimônio. Então, acessa lá, rioclaro.com.br/Petit Jornal, que eu tenho certeza que lá tem um produto esperando por você para você garantir a proteção do seu patrimônio. Daniel, podemos falar sobre a nossa queridíssima, a nossa imparável Polônia? Ah, por favor, vamos nessa. Daniel, em tempos de referendo, a Polônia resolveu que tinha que fazer o dela também.
E aí, Daniel, um grupo de ONGs polonesas se juntou e organizou um referendo para a anexação do prédio da embaixada russa em Varsóvia. Fala assim, vamos ver aqui se, porra, a gente não anexa esse negócio aqui. Aí você fala assim, porra, mas não pode, né? Como é que vai anexar o prédio da embaixada russa? E o recado das ONGs é exatamente esse, não pode, não é? Veja como é que é absurdo, né? E aí o que eu achei maravilhoso, Daniel, foi que as ONGs fizeram referendo, as pessoas foram votar e eles apresentaram o resultado, Daniel. O resultado do referendo para a anexação do prédio da embaixada russa em Varsóvia foi de que houve um comparecimento de 127%, Daniel. Comparecimento foi de 127%. E houve 8 milhões 127%, Tanguy. É de isso. comparecimento. E houve... Entendi. Estavam previstas 100 pessoas e apareceram 127, é isso. Daniel, essa é a piada. Quando você explica a piada, perde força. Né? A piada era exatamente essa. Isso, você explicou a piada. Desculpe, perdão os ouvintes, tá, gente? Daniel explicou a piada. E aí, Daniel, compareceram 8 milhões 640 mil votos, não foram dados, 8 milhões 640 mil votos, o que dá um total de 189% do total. Aí você fala, como 189% total? É exatamente o que as ONGs querem mostrar. Não faz nenhum sentido, os números são tirados. Sabe-se lá de onde, Daniel? Eu achei maravilhosos os números. 120% de comparecimento. Pode 8 ser isso, milhões cara. 640 Ninguém publica isso, mil Tanguy. votos. Ninguém publica que o comparecimento São foi de 120%. Um total de 189% do total. Sabe-se lá o que é isso, Daniel? Era exatamente o objetivo, né, das ONGs, que eu mostrar. Cara, o que fizeram lá na Ucrânia é um absurdo tão grande, né? Por que a gente não pode divulgar os números que a gente quer aqui na anexação da embaixada russa em Varsóvia, Daniel? Essa é a Polônia que a gente conhece, Daniel. Que maravilha. Quer dizer, a Polônia é freestyle no que diz respeito aos números para justificar, através de números absurdos, o que eles consideram também uma anexação baseada em números absurdos, né? Mas, isso. Pelo menos na Ucrânia foi menos de 100%, né, Tanguy? Foi 98, 96, 97, não, teve 96,5. 96,5, pô, 96,5 já é apertado, é apertado. Enfim, temos oligarcas hoje, Daniel? Temos oligarcas, vamos nessa. Então solta a vinheta aí. Ô, Tanguy, você sabe que tem dado muita confusão na Rússia a questão do recrutamento de reservistas, né? Inclusive, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, anunciou em entrevista coletiva ontem o fim do recrutamento, né? Porque, segundo Putin, 222 mil soldados dos 300 esperados já foram recrutados e 16 mil estão em unidades envolvidas no combate. Enfim, Tanguy, o fato é que um dos chefes da campanha promovida de recrutamento, o senhor tenente-coronel Roman Malek, de 49 anos, foi encontrado morto, aparentemente suicidado. Acontece, Tanguy. Ele foi morrer enforcado, né? As autoridades locais estão dizendo que foi um suicídio. Os familiares e também seus amigos estão dizendo que é absurdo isso, que ele não se suicidou, que ele não tinha razão nenhuma para se suicidar. Mas o fato é que o seu tenente-coronel, que tem 2 filhos, ele é um veterano da guerra da Rússia contra a Chechênia, enfim, um homem muito bem entrosado no exército russo, que liderava aí, era um dos chefes da campanha de recrutamento de reservistas. Você imagina, depois desse recrutamento de reservistas, ele devia ser muito bem visto, né, pela comunidade. Devia ser muito querido. Sim. Todo mundo queria conversar com ele, dar abraço nele, falar, pô, que cara bacana, o cara está liderando aí esse recrutamento de reservistas de forma forçada. Enfim, mas o fato é que ele apareceu aí enforcado e as autoridades rapidamente disseram, não, isso aqui é suicídio. Se suicidou, acontece, isso aí nada acontece para ver muito. Aqui, circulando. Nada para ver aqui, exatamente, circulando, mas ainda teremos aí novas investigações, mais investigações, para saber se confirma essa avaliação preliminar das autoridades russas. Maravilha, Daniel. Eu acho importante que sempre tem investigação. Né? E isso é que é o mais importante, tem investigação, a gente tem conclusões. E, Daniel, apareceu lá que foi suicidado, caso resolvido. Caso encerrado. É isso. E é isso. Não tem, o caso ficou aberto, não sabemos.
Sabemos, foi suicídio e ponto final, né? Não tem muito o que discutir, não é isso, Daniel? É isso, Tanguy. E, aliás, é uma epidemia. É um tal de gente importante morrendo na Rússia, se suicidando nesse ano de 2022. É uma loucura, rapaz. Isso aí tem que ser averiguado. O que está Já foi averiguado, acontecendo? já foi Já foi averiguado. averiguado? Já foi averiguado, E, tá e tudo não há o certo, que, não e há o que não há o que fazer. avaliar. É Não uma há o que pena, fazer. é uma tristeza, lamentamos muito, né? As autoridades russas lamentam, declaração oficial, abre aspas, chato mesmo, fecha aspas. É muito chato o Entendi. que está acontecendo. Tá Daniel, bom. vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, pessoal que nos apoia, pessoal que, de fato, Daniel, senta na bancada aqui junto com a gente, né, para apoiar o nosso projeto. Fazer o Petit Jornal, gente, dá muito trabalho todos os dias, né? Exige disciplina, exige trabalho, né? Trabalho até tarde, exige pesquisa e tal. Mas a gente faz isso com muito prazer, a gente gosta muito do que faz, mas principalmente a gente sabe que a gente não está sozinho, né? A gente tem pessoal que ouve a gente, que recomenda o Petit Jornal, e principalmente a gente tem pessoal que apoia o nosso projeto. Se você gosta do Petit Jornal, apoia o nosso projeto. Nós somos uma mídia pequena, independente, e precisamos muito do seu apoio, muito da sua ajuda. Se você já é nosso apoiador, muito obrigado para você. Se você não é nosso apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petijornal.com.br. Lá tem todas as instruções sobre como apoiar o Petit Jornal. E na descrição desse episódio aqui também tem todas as formas lá de apoiar o Petit Jornal. Dá para apoiar por Pix, dá para apoiar na Aurelo, que aliás é por onde a gente recomenda que você ouça o Petit Jornal. Só de ouvir por lá, né, Daniel? Já é uma forma de apoiar o Petit. Dá para apoiar do exterior, dá para apoiar de várias maneiras diferentes. O importante é dar apoio para o produtor de conteúdo que você gosta. Pode ser o Petit Jornal, pode ser outro. Mas se for o Petit Jornal, a gente fica ainda mais agradecido, Daniel. E Tanguy, fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que funciona no sistema de streaming e tem cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente tem uma nova aula que é gravada, aberta à interação dos assinantes e depois colocada na plataforma. Modéstia à parte, Tanguy, estamos num curso sobre África, continente africano, e a repercussão entre os alunos tem sido muito bacana. Aliás, eu estou muito feliz com o feedback em relação a esse curso. Era um curso muito esperado, muito querido, sobre o qual nós temos nos debruçado, né, Tanguy? Já foram duas aulas sobre Angola, e amanhã teremos a primeira aula sobre Argélia. São 2 aulas no total sobre Argélia, nesse curso, que é o primeiro a falar sobre o continente africano, Tanguy. É isso. Então amanhã, que horas que é, Daniel? 19 horas. Ah, mas eu não sou aluno ainda, quero assistir. Dá tempo. Acessa lá, petitcursos.com.br, se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Você assiste as aulas anteriores ainda. Aliás, dá para maratonar a aula por aí, viu, Daniel? Dá para assistir aula até não poder mais, todos com tema que eu tenho certeza que vão te interessar. petitcursos.com.br. A gente se vê amanhã. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Foi, chefe? Foi, coisa boa, funcionou. Tudo bem Funcionou aqui. direitinho, maravilha. Coisa Quem boa. mais comprou selos aí, cara? Tem Bia que olhar comprou aqui, selo. peraí. Ana Letícia M comprou 2 selos. Obrigado. Valeu, Ana Obrigado, Letícia. obrigado, Ana Eu Letícia. sou o Jonathan, da nova geração, comprou selo. Tem que Obrigado. não Valeu. consegue, Não cara. Eles não consigo. conseguem, não Impossível. conseguem. Impossível. Impossível. O pessoal continua me avisando que eu estou de óculos, gente. Estou de óculos. Aí a pessoa vem aqui. Ué, o Tanguy está de óculos. Caramba, cara. Pô, caramba, não tinha reparado. Obrigado. Estou de óculos. Valeu. Quem mais tá? Estou de óculos. Quem mais, cara? Cara, eu acho que foi só, cara. O resto a gente agradeceu lá no início. Ana Paula Almeida, 18, comprou 2 selos. Temos aqui Augusto Matos, comprou 1 selos. Com selos? Lucas é 1 selo. Temos aqui Luke Slerka. Luke Slerka, eu acho que é. Se não O for, por Daniel tá favor. escolado falando agora o nome de oligarca, gente. Ele fala qualquer nome que aparecer aí, ele fala. Se eu tiver falado errado, peço desculpas e avisa aqui qual é o seu nome correto que a gente pronuncia. Cíntia Cerqueira comprou 1 selo. Ainda dá, gente, para comprar selos e apoio ao Petit Jornal. Fábio Costa MG comprou 1 selo. Obrigado, Fábio. Jéssica.gola. Seabra.Daiana, _Daiana, comprou 3 selos, obrigado.
É isso, tem o pessoal apoiando aqui o Petit Jornal nessa live, comprando selos. O pessoal que nos assiste no No YouTube. YouTube pode pegar, apertar o botão Valeu, tem aí, clica no botão Valeu, você escolhe um valor, contribui e apoia o Petit Jornal também assistindo no YouTube. Daqui teremos. Aliás, Quinta-feira. a gente falou sobre isso na live, não lembro mais, cara, se a gente falou que a gente Falando. falamos. Você começou falando sobre isso. Que coisa boa. Então, teremos na quinta-feira, gente. Obrigado. Quinta-feira, no YouTube do Petit Jornal, tá, gente? Do Petit Jornal. Tinha o YouTube do My News, que a gente estava lá até semana passada. Essa semana, até semana retrasada, na verdade, né? Essa semana agora, portanto, a gente volta pro YouTube só quinta-feira e faz o programa lá. Maravilha. Beleza? Maravilha. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau.